Olá, eu sou Cristiana Souza, estudante do primeiro período de jornalismo. Estou aqui com meus colegas Ayan, Gabriela, Maria, Ana, Vitor e Douglas para realizar uma entrevista com o jornalista e também professor da Universidade Federal Fluminense, Pedro Aguiar, autor do artigo Porando a Noção Tupinambá de Narrativa e o Perspectivismo Comunicacional. No artigo publicado em 2017, o professor Pedro Aguiar problematiza o conceito absoluto de verdade cristalizado na cultura ocidental e outras dicotomias do jornalismo. As discussões sobre descolonização, pautadas em grande parte nas ciências sociais e antropologia, são postas em perspectiva para tensionar nosso cânone jornalístico e a sabedoria comunicacional dos tupinambás. De forma geral, o texto traz um convite ao deslocamento do lugar ocidental enquanto universalizador de ideias e propõe uma visita ótica da tribo nativa brasileira sobre o tema. Olá, Pedro, boa tarde. Nós iniciaremos a entrevista com a primeira pergunta. Como seus estudos acadêmicos se direcionaram para esse tema, em relação à teoria descolonial e ao foco na comunidade indígena Tupinambá? É interessante, né? Porque a minha área de atuação profissional e também de pesquisa vem do jornalismo internacional, de cobrir o resto do mundo a partir de um olhar brasileiro. Desde cedo, quando eu comecei a tomar contato com essa área, já me incomodava o fato de que nem sempre esse olhar brasileiro era realmente brasileiro, ou sul-americano, latino-americano, periférico. Muitas vezes era um olhar acostumado, condicionado pela maneira dos países mais ricos, dos países centrais do nosso sistema mundial, deles olharem o mundo. Então, às vezes, a gente dá notícias sobre outros países da América Latina, da África, da Ásia, da mesma maneira como os norte-americanos dão, ou como os europeus dão. E o nosso público, a realidade da nossa sociedade e até os nossos interesses não são os mesmos que os deles. Então, tentar assumir essa perspectiva de países periféricos e semiperiféricos, para mim, era algo importantíssimo para tratar desse assunto. Bom, aí eu incomodado comigo mesmo, percebendo esse preconceito, eu comecei a achar que eu devia, no mínimo, investigar como que outras culturas têm ideias sobre jornalismo e sobre notícia. E claro que não daria para fazer isso de todas as culturas do mundo, mas a cultura mais arraigada, mais enraizada aqui no nosso lugar, onde a gente mora, no Rio de Janeiro, anterior à colonização, é a do povo tupinambá. Os tupinambás eram o povo que habitava o Rio de Janeiro quando os portugueses chegaram em 1502, né, quando não Cabral em 1500 e Porto Seguro, mas o Rio de Janeiro, especialmente, em 1 de janeiro de 1502. E há registros deixados pelos colonizadores para tratar de como eles entendiam comunicação, narrativas, e a primeira coisa que me chamou a atenção foi descobrir, e isso eu descobri neste livrão aqui, no Dicionário de Tupi Antigo, que a língua tupi antiga, que é a língua falada pelos tupinambás, tem a mesma palavra para dizer mentira e notícia. E aí eu me pus a estudar, tentei fazer essa discussão amarrando com as perspectivas descoloniais. Então nasceu desse incômodo, né, com a maneira muito fechada de olhar e determinar o que era, o que é e o que não é jornalismo, o que é e o que não é notícia, para tentar investigar outras maneiras de olhar. Agora, reparem, naquela época, me pareceu assim fantástico poder olhar essa outra concepção e realmente pensar, a gente podia assumir isso, hein? Hoje, pós-fake news, pós-eleição de 2018, em plena pandemia, eu já não penso assim, não. Eu já não acho que isso é uma perspectiva que a gente possa assumir, vestir, ter orgulho dela, e vamos tentar aplicar, porque a gente está precisando de uma boa dose de modernidade, sabendo que a ideia de verdade é uma ideia europeia e moderna, ainda assim, ela é bastante útil
para a gente conseguir enfrentar problemas muito graves da nossa vida atualmente. Então, eu já não acho que seja uma coisa super positiva. No seu texto, o senhor problematiza a posição fixa do nativo colonizado apenas como objeto cognoscível. A minha pergunta é: como romper essa categoria e assumir o nativo enquanto sujeito? É muito importante a gente notar que essa posição razoavelmente fixa do sujeito colonizador europeu como cognoscente, aquele que conhece, aquele que estuda, aquele que pesquisa e aquele que elabora discursos em cima dos seus objetos de estudo. E o objeto é exatamente uma posição relegada para o colonizado, que são os indígenas, os negros, os aborígenes e nativos do que se chama de sul global ou periferias do mundo. Então, essa posição fixa ela tem muito a ver com a ideia moderna de separação entre quem conhece e quem é conhecido, quem fala e quem ouve, e quem acessa a verdade universal e quem fica numa posição de só conhecer a sua própria realidade e, portanto, está sempre restrito, cercado pelo particular. Essa divisão em si é uma divisão cultural, é uma divisão que tem uma origem histórica, que tem uma fonte geográfica, que tem até uma origem de classe também. É isso que eu aponto. Vem da modernidade moderna, da Europa Ocidental e da burguesia europeia. Então, não é uma coisa que está no cosmos e simplesmente foi descoberta como Isaac Newton descobriu a gravidade. Simplesmente é uma distinção, uma maneira de olhar para o mundo, de dividir o mundo em categorias que tem uma origem, tem uma criação histórica e tem um contexto, tem interesses também de poder por trás delas. Agora, o que eu acho importante, e as correntes que tratam do pensamento descolonial, elas vêm tentando resgatar, é mostrar as outras maneiras de pensar e de elaborar sobre o mundo, elaborar conhecimento sobre o mundo. Então, eu não proponho que a gente jogue fora o bebê com a água do banho. Eu proponho que a gente, olha, tem essa maneira aqui de pensar o que seria notícia, o que seria comunicação, e ela não é errada, mas ela também não é a nova maneira que nós devamos adotar. É bom conhecer essa maneira, inclusive entender quando essa maneira é útil para a gente olhar a comunicação nos nossos contextos de sul global, de periferias do mundo, que não precisam ser da mesma maneira como o jeito como se pensa na Europa, muito menos a Europa de 500 anos atrás. Então, assumir o nativo enquanto sujeito, como vocês perguntaram, é possível, mas não é nem necessário, nem obrigatório, e às vezes, em alguns casos, talvez não seja nem desejável. Como a mediação dos relatos históricos ocidentais sobre a cultura dos nativos indígenas pode afetar o nosso entendimento sobre esses povos? É muito importante a gente saber diferenciar quando a gente tem acesso ao conhecimento de povos colonizados por eles mesmos e quando é via colonizadores. Muitas vezes os colonizadores vão imprimir, moldar, modificar e interpretar o conhecimento dos povos colonizados de acordo com as suas concepções que eles trazem consigo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Da mesma maneira, isso é muito importante para a gente, por exemplo, tentar não homogeneizar povos que são muito diversos. Por exemplo, a ideia de tratar índio como... É tudo a mesma coisa, índio, tudo índio. Lá dos Yanomami, no extremo norte de Roraima, até o Charrua, no Rio Grande do Sul, como se fosse uma identidade única. E não existe essa identidade. Mesmo que povos indígenas, movimentos de direitos indígenas hoje usam terminologias como os parentes, tratar todo mundo como parente, a diversidade étnica entre eles é maior do que a diversidade étnica entre os europeus. Mesma coisa com os africanos, sabe assim? Há uma diversidade imensa no continente africano, diversidade de povos, de línguas, de religiões, que não são dialetos, são línguas em si, e que não podem ser tratadas tudo como uma mesma coisa. Então, a gente precisa saber diferenciar o que é conhecimento nativo do que é o conhecimento
interpretado pelos colonizadores. A melhor maneira de diferenciar é ouvindo, e é essa a ideia por trás da poranduba. O endub tem a ver com ouvir o povo, ouvir a gente. É possível estabelecer uma conjunção entre a ideia de poranduba e o conceito de notícia de forma não excludente? Se é possível, eu acredito que seja. Como fazer, não sei. Mas eu ainda me pergunto, voltando a esse contexto que a gente está, em que é tão necessário diferenciar opinião de fato, tão necessário diferenciar subjetivo de objetivo, eu me pergunto se agora é conveniente fazer essa distinção ou não. Talvez como um exercício diletante, ou seja, uma coisa feita pelo prazer do conhecimento, talvez a gente possa pensar nisso sim, mas eu acho que agora não é a hora, sabe? Em 2017, realmente, quando eu publiquei o artigo, nem tinha ideia do que estava por vir. E hoje eu diria que a concepção europeia, ocidental, de notícia é bastante útil neste momento crítico que a gente está vivendo. Talvez não seja agora a hora da gente questionar o Estatuto de Verdade. Eu acho que se a gente fosse fazer isso, teria que passar por esse exercício de ouvir, né? Preocupar-se com a notícia não só pelo que é dito, pelo que é anunciado, mas sim como ela é recebida pelos públicos. Talvez isso ajude a gente, por exemplo, a entender como combater fake news, assumir a perspectiva de quem recebe uma fake news no WhatsApp e olhar por que essa pessoa acredita nisso, como é que ela não sabe diferenciar o que é uma notícia do que é um boato forjado justamente para enganá-la. Se a gente fizer esse exercício, a gente vai aplicar de alguma forma, a ideia de poranduba como aquilo que se ouve das pessoas. Mas, para assumi-la como uma espécie de versão de notícia em que a verdade não importa, aí não. Aí eu acho cínico, acho perigoso e acho que seria afundar mais a gente ainda no atoleiro em que a gente já está. Olá, professora. Minha pergunta é: como a perspectiva de comunicação tupinambá pode ser aplicada de forma prática no jornalismo brasileiro hoje? Acho que não pode. Tá? Não pode, não deve, não é a hora. Mas, como eu acabei de dizer, acho que a gente não aplica no jornalismo brasileiro, mas a gente pode tentar aplicar para entender como o público recebe o jornalismo brasileiro. E digo até brasileiro mesmo, porque nós no Brasil, não à toa estamos vivendo uma situação da pandemia pior do que qualquer outro país no planeta. Nós estamos com uma relação nada saudável com o jornalismo. O nosso público se informa pelo WhatsApp achando que é a mesma coisa ou até melhor do que se informar por uma fonte jornalística de uma empresa jornalística ou de uma organização jornalística, não precisa ser com fins lucrativos, que ofereça conteúdo jornalístico apurado, investigado, checado e tudo mais. Então, talvez a poranduba seja aplicável para os estudos de recepção e para os trabalhos de letramento midiático que tentam fazer isso, né? Entender primeiro e depois educar o público, as audiências, a lidarem com as informações que recebem. Mas eu não acho que a gente deva chegar nas redações e reeducar ou ensinar isso nas aulas, nas faculdades de jornalismo, como, vamos fazer desse jeito o jornalismo do estilo tupinambá, porque aí não importa a verdade, importa como as pessoas recebem a coisa. Não, isso eu não acho mesmo. O que eu acho que é a ideia de poranduba, esse conceito perspectivista, ela é muito útil para entender como o público lida, mas não como nós, jornalistas, produzimos notícia. Agradecemos muito pela sua disponibilidade e presença, professora. Obrigada.